Fala pessoal, em novembro eu fiz um desafio de 200 mil da FTMO, foi a primeira vez que eu fiz esse desafio. Aprovei ele com poucos dias, ele já está aprovado, eu já estou indo para a segunda etapa, mas eu quero trazer para vocês aqui as operações que eu fiz e como eu escolhi fazer o gerenciamento de risco para poder tocar essa aprovação, beleza? Bora pro vídeo. E eu quero compartilhar com vocês que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de aprovar as contas, porém aprovar conta, gente, nada mais é do que uma situação muito simples, tá? Muito simples. É mais a questão de você ter estratégia bem definida, um gerenciamento bem definido, ok? E paciência. Vamos lá, primeira coisa de tudo, o histórico da conta. Olha aqui, ó. Peguei a conta do 0 a 0. As primeiras operações já foram positivas, ó. 1%, 0,75%, 0,75%, um loss muito baixinho, um loss de 1,3%, 1%, 1%. Aqui, esse dia foi muito ruim, mas eu tive no máximo loss aqui de 1%. Tá? Então reparem que o segredo é você ter loss curto, loss pequeno, loss que arrisca um pouco do seu capital. 0,25 positivo, loss muito curto, 0,25 negativo, 0,25 negativo. Depois eu vou mostrar as operações, tá? E aí depois a gente voltou para a máxima aqui, ó, perdi 0,5%, 0,30, 0,25, acertei, 1%, 1,25%, e aí vai, até eu acertar aqui a operação que eu estava mais confiante, que eu já estava esperando passar, e fazer os 22 mil em uma única operação. Beleza. É mágica? É fácil? Eu fui chutando a operação até acertar uma operação de 22 mil? Não. Mas vou mostrar aqui como foram feitas as ordens, tá? E outra coisa que é importante que vocês saibam, a maioria das operações com 5 contratos. Uma conta de 200 mil eu operei com 5 contratos. Ou seja, mais ou menos aí um contrato para cada 40 mil, né? Um contrato para cada 40 mil. Gerenciamento de risco bem tacanho, bem tranquilo, tá? Sem desespero, sem fazer bobagem, sem abusar do valor que as corretoras disponibilizam. Passei aqui para algumas operações de 10 e depois eu fiz acho que 3 operações a 20 contratos. Então, uma, duas, 3 operações a 20 contratos, uma ainda assim um loss de 1%, uma no 0 a 0 e uma pagou 1.000 pontos, tá? Só para vocês entenderem um pouco mais sobre como eu uso o GR. Agora vamos mostrar operação a operação de tudo que eu fiz. Bom, essa aqui foi a primeira ordem, andou um pouquinho, eu protegi, voltou e tirou. Normal, acontece bastante. Um dia depois, né? Mercado deu sinal de venda, eu esperei e peguei ele aqui, ó, rompendo esse fundo. 1, 2, 3, porque acreditava no volume. Ele rompe, volta, faz um pullback no mesmo preço, basicamente. Eu coloquei 5 contratos aqui, coloquei mais 5 aqui. E aí encerrei a operação com 450 pontos aqui, 380, 390 aqui. Aqui eu tive meu dia, acho que aqui ainda fui bem, né? Aqui, ó, a mesma coisa. Mercado vinha de baixa, pullback, tocou a média, não rompeu, renovou mínima. Meu stop estava onde aqui? Aqui em cima, ó. Aqui em cima, tá? Mercado pagou 300, eu saí e chegou a pagar 488. Espera, meu filho, por favor. Vai lá para a sala e espera. Chegou a pagar 488. Espera. E aí no dia seguinte a gente comecei aqui, foi aquele dia que eu perdi um pouquinho mais, ou tive um dia ruim, mercado desabou, eu cheguei um pouco tarde ali, fiz uma venda, mercado me tirou. Fiz uma venda, mercado me tirou no zero. Aqui eu tomei um stop curto, foi um stop de 35 pontos, e aqui depois o mercado acabou me tirando no zero. Nada demais também, tá? Você vê que eu faço muito poucas operações por dia, uma ou duas operações, e sempre com risco muito calculado. Então aqui, ó, venda, aqui pagou 400 pontos, eu vi que o mercado ia dar bom, vendi de novo, pagou mais 200, total de 600 pontos em duas ordens, tá? Esse aqui acho que foi o pior dia que eu tive nesse teste, onde eu tomei um stop aqui, 250 pontos na renovação desse topo, tomei outro stop aqui, 80 pontos, então foram dois stops pesados aqui, talvez a 10 contratos, fez o teste dar um pequeno drawdown,
não desobedeci. Então esse aqui foi o meu pior dia, tive ali pelo menos 300 pontos de stop com altos contratos. No dia seguinte foi muito parecido, ó. Por que foi muito parecido? Tomei o stop, depois eu acertei a ordem aqui, ó. Pinça de baixa, pivô, acertei a ordem. Ela pagou 400 pontos e o mercado voltou e me tirou praticamente no zero no dia seguinte. Eu ainda dei o mole de fazer essa reentrada aqui. Eu faço isso quando eu quero que o mercado ande mais ao meu favor. Eu pego 10 contratos aqui, um exemplo, e aqui quando ele dá o setup de novo, eu entro de novo na ordem, com o stop mais acima. Ou eu uso o resultado dessa operação para criar um stop aqui onde eu não arrisque dinheiro. Ou seja, eu vendi aqui, o mercado andou isso tudo, eu vendi aqui de novo, eu pego o stop dessa operação e boto aqui, porque eu vou estar no positivo, e pego esse stop aqui e boto aqui. O que vai acontecer? Eu não vou arriscar nada na operação e vou estar operando, em vez de operar com 5, vou estar operando com 10. Em vez de operar com 10, vou estar operando com 20. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando como funciona isso. E aí eu tive uma série de erros aqui, ó, nesse dia. Então eu tinha uma operação do dia anterior, não vou contar. Mas esse dia aqui foi o dia que eu mais operei, com certeza. Eu errei 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes. Foram 6 operações. Saí um pouquinho do meu controle. Nesse dia aqui eu tive um drawdown de 3% da conta, tá? Foi o pior dos dias para mim. O mercado não estava batendo com a minha leitura. Eu comecei a ficar um pouco irritado, tal, forcei a operação e aí acabei tomando uma cota de loss, tá? E aí logo depois a gente volta para normalidade aqui, também um dia com bastante operação, porém 0 a 0, né? 1, 2, 3, 4, 5 operações, 0 a 0, um stop, 0 a 0, 0 a 0. Então tomei 2 stops e 3 operações 0 a 0. Deixa eu ver que eu valorizo muito operar pouco. Dia seguinte eu acertei aqui, ó, essa aqui eu saí no zero, acertei uma, fiz 2 ordens, uma no take, uma no 0 a 0. Depois teve esse dia aqui, onde eu fiz um 0 a 0, tomei um stop de 27 pontos, tomei esse stop aqui de 100 pontos, aí eu entrei aqui, saí no 0 a 0, nessa setinha azul, logo depois eu acertei essa venda. Essa venda de cara me pagou 700 pontos. Tá? Eu estava vendido a 20 contratos e me pagou 700 pontos. Essa operação, ela chegou a me pagar 1.100 pontos. Na verdade, ela chegou a me pagar 2.000 pontos, mas eu saí com 1.000 porque era o que eu precisava para ser aprovado. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Para ser aprovado. O segredo é ter stops curtos, ok? Stops bem curtos. Operar um lote fixo. Rodrigo, como assim operar um lote fixo? Cara, opera 5 contratos aqui, ó. Então, tu vai abrir todas as ordens com 5 contratos. Por exemplo, comprar uma conta de 100 mil. Opera 3 contratos. Você não precisa de mais do que isso para aprovar essa conta de 100 mil. Então, opera tudo com 3 contratos, tudo com 5 contratos. Se você quiser agregar uma entrada, ou seja, fiz uma entrada, andou 500 pontos, eu quero fazer uma reentrada. Faz no pullback, porém com a mesma quantidade de contratos, tá? Passar no teste, ter uma aprovação, ter a sonhada conta do trade patrocinado, não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil. O problema é que a gente fica nervoso, ou a grande maioria das pessoas fica nervoso. Então tá aí a primeira etapa aprovada, beleza? Eu vou trazer aqui quando eu terminar a segunda etapa desse teste também. No mais, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal para receber as atualizações e lembre-se que todo dia eu tô ao vivo às 10h30 da manhã. Eu vejo você.